Porque assim, o Trump ele chamou mesmo, aí depois teve uma entrevista que foi, inclusive no dia anterior que o Zelensky foi pra Casa Branca, um repórter falou, poxa, mas você vai receber o Zelensky aqui, você chamou de ditador. Então, Trump, eu chamei ele de ditador? Você lembra? O quê? Do Trump. Eu chamei ele de ditador? You're fired. Então, assim... Make America Great Again. Exato. Então, na minha concepção, assim, chamou muito a atenção porque a gente sempre via com essa visão maniqueísta, como a gente tinha falado na outra resposta, né, que a Ucrânia está do lado bonzinho, ocidental da força, junto com os Estados Unidos, mas existem problemas também. Claro que, assim, o Zelensky, ele alega que não é exatamente que ele é um ditador, né? Ele falou que, na verdade, o que aconteceu é que, segundo a Constituição ucraniana, que não foi mudada no governo dele, foi uma mudança anterior, você não pode ter uma eleição numa situação de guerra. Então, como a Ucrânia está em guerra, ele não podia convocar eleições porque nem havia clima político ou clima social para isso. Ele alegou, por exemplo, que existiam regiões que estavam ocupadas pela Rússia, que nem todos os cidadãos ucranianos poderiam votar, então só pode ter eleições em situação de normalidade, né? Mas acho que assim, respondendo, né, como que essa fala afeta? Acho que mostra, assim, evidencia bastante que existem divergências sobre o comportamento do Zelensky, que ele é um presidente que cometeu alguns erros aí ao longo da sua trajetória. Ó, também teve aqui um comentário pedindo para vocês comentarem também. A desdolarização é nonsense, porque não há melhor moeda para o mundo apostar. O BRICS e sua moeda não são nem benquistas no Brasil. Sestércio já foi uma boa moeda um dia. Que isso? Você nem sabe o que é, né? Sestércio é moeda romana. Já foi, 2000 anos atrás. Era uma boa moeda. Para, né, gente? Cadê ela? Então, tudo muda. O pessoal não quer aceitar que o mundo mudou. Acabou, gente. Não, eu também discordo. Acho que a pauta de desvalorização é uma pauta, assim, essencial por uma questão de soberania. Exatamente. Eu não acho que... então quer dizer que a gente pode usar só essa moeda dos BRICS, ou a moeda comum, ou o Yuan. Não, acho que, assim, quanto mais alternativas, quanto mais sistemas de pagamento diversos, melhor. Para escapar de possíveis sanções, para ter mais sistemas... A gente vai pagar menos taxas. Se a gente for pensar, é até meio assim... Naquele contexto de Bretton Woods, pós-Segunda Guerra Mundial, até fazia sentido, vai... Os Estados Unidos foi meio safado, vamos colocar assim, de colocar a moeda dele para ser o lastro e ser moeda de transações, mas vamos colocar que fazia um certo sentido o mundo tentando se reorganizar ao sistema capitalista. Pô, hoje em dia, você vai fazer uma transação financeira entre, sei lá, Brasil e México. O Brasil tem que converter para dólar, aí comercializa em dólar, aí o México converte ali a moeda. Pô, não faz nem sentido isso. Pagar taxa e depender muito dos Estados Unidos. Então, na minha concepção, a desdolarização ela é essencial. Se fosse não é porque é os Estados Unidos, se fosse a China, o Yuan é a moeda única utilizada pelos países. Tem que criar moeda alternativa também. Porque isso coloca muito poder na mão de um único país. E como eu falei, pode ser que no futuro, sei lá, os Estados Unidos considerem que o Brasil não está respeitando, por exemplo, a Amazônia. E apliquem sanções contra a gente. Como que a gente vai escapar disso? Qualquer que seja... não, o Brasil está muito próximo da China. O Brasil está recebendo muitos investimentos chineses. Né? Qualquer coisa que os americanos como cidadão individual, você pode ser sancionado. Exato. Você como cidadão individual. Agora, sabe o que eu acho, professor? Eu acho assim, é um problema que a gente enfrenta, né? No nosso caso, que são canais similares. O Vilela talvez ele perceba menos isso, porque você é mais eclético. Mas as pessoas não estão querendo aceitar que o mundo mudou. E eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Olha, quem vai destruir os Estados Unidos não é a China, não é a Rússia, não é o Irã, não é a Coreia do Norte, não é o Brasil, é o próprio Estados Unidos. A concentração de renda ali vai acabar destruindo o país. É um problema... Olha, eu vi um documentário uma vez na Netflix, quando eu assinava aquilo lá, fantástico, sobre o fentanil em Nova Orleans. Fentanil é uma praga lá. Bom, e o que acontece? O que eles mostram nesse documentário? Depois do Katrina, a situação piorou muito. Porque o governo, o Bush virou as costas. Ele queria saber de Iraque, Afeganistão e foda-se Nova Orleans. Então quem perdeu tudo com aquele furacão, não pensa que houve a solidariedade que a gente viu com o Rio Grande do Sul, não. O governo virou as costas e dane-se. E aí muita gente caiu na droga. Ele mostra um caso, a Netflix mostrou um caso de uma médica, ela ficou milionária, depois ela foi presa, etc. Porque ela dava, porque o que acontece?
quando surgiu o fentanil, na verdade, ele foi uma alternativa ao oxicodone, né? Aquele remédio que uma das grandes big pharmas americanas vendia. Essa médica, ela ficou rica vendendo receita. Ela vendia receita para você comprar esse remédio nas suas farmácias, foram ficando milionários. Então, o que acontece? O país está virando as costas para os mais pobres, está virando as costas para a classe média. Professor, eu fiz um levantamento no Arte da Guerra, com as palestras que de vez em quando eu sou chamado para ministrar. A distância entre o chão de fábrica, o trabalhador, né, o cara ali que aperta o parafuso, e o CEO nos anos 70 era um. Vamos supor que fosse o tamanho desse copo aqui, a distância no gráfico. Hoje, dá quase na altura desse cano aqui. A distância entre o chão de fábrica e o CEO aumentou muito. Por quê? Porque o CEO recebe bonificações, ele recebe prêmio pela valorização das ações, por aí vai. Aí eu fui fazer um outro levantamento da crescimento da sociedade, né, crescimento populacional, taxa de crescimento, inflação e crescimento da dívida pública. Entre 55 e 2024, eles cresceram 130%, a população americana. A inflação cresceu 1.300% e o déficit público cresceu 13.600%. As contas não fecham. É 100 vezes o crescimento populacional, não fecha isso. Porque se fosse mantido, então a população hoje estaria vivendo muito bem. Mas nós sabemos que o americano hoje ele vive pior que o avô dele. Não tem mais aquela coisa dos carrões dos anos 50, você tem uma violência que você não tinha naquela época, você tem droga, você tem uma série de outras coisas aí. A classe média pendurada no cartão de crédito, por aí vai. Então, eu acho assim, o grande problema americano, e isso não é o Trump que vai reverter, por isso que eu faço um alerta aí, o Partido Democrata vai acabar voltando mais cedo ou mais tarde, a não ser que aquilo vire uma ditadura. Eu acho que o grande problema são eles mesmos. Você gasta $1 trilhão por ano com armas. O orçamento americano, o nominal 800 e poucos bilhões, mas se você pegar o que vai para as agendas, chega a $1 trilhão tranquilo. Professor, uma fragata americana, ela custa de 3 a 7 vezes o preço da similar chinesa. Não fecha. Tem muita... Agora o Trump tá... aquele Doge lá do Musk que tá investigando tudo. Eu venho falando disso tem anos. Da corrupção do PH. Então, assim, são problemas. A gente, como canal independente, pode falar. Mas a imprensa não vai tocar nisso daí, Vilela. Não vai falar desse problema, do que acontece nos bastidores. Então, acho que o grande problema americano é exatamente isso, né? Uma distribuição de renda absurda e... Mande. O Júlio César ainda quer entender qual é o papel dos Estados Unidos nas negociações de paz entre Ucrânia e Rússia e como a postura do Trump afeta essas iniciativas. O cara se acha Deus. A gente já falou um pouco disso, né? Mas. Que ele se acha Deus, eu concordo mesmo, né? Ele tem certeza. Não, ele não acha. Ele não acha. Ele tem certeza. Ele tem certeza. Bom, basicamente, na minha concepção, ele coloca que a Ucrânia e a Rússia têm que negociar a qualquer custo e, assim, quanto mais rápido vier a paz, melhor pro mundo e principalmente para os Estados Unidos. Porque vai aproximar a Rússia dos Estados Unidos, tende a ter um controle da inflação, redução do preço da energia, o que é sensacional para os americanos, além de reduzir também os gastos de uma guerra na Europa, né? Então, o Trump, ele se coloca como o cara que vai fazer essa mediação, e essa mediação tem que acontecer agora. Só que como que a paz aconteceria agora, se a Rússia está avançando no campo de batalha, mesmo que em ritmo muito lento, né? Ela ganha território, mas muito lento, mas assim, a Ucrânia não tem nenhuma chance de reviravolta, pelo menos não no momento agora. A Rússia fala, geralmente quem tá ganhando, entre aspas, é que consegue ditar mais as regras do jogo do que quem tá perdendo na guerra. Então, o acordo vai sair, o próprio Marco Rubio, por exemplo, falou sobre isso, que quem vai ditar as cartas do jogo é a Rússia. Então, se fosse, por exemplo, a Ucrânia vencendo o conflito e os Estados Unidos quisessem fazer a paz, acho que eles ouviriam mais os ucranianos. Como é a Rússia que conseguiu conquistar 1/5 do território e tem muito mais recursos financeiros, enfim, para conseguir estabelecer, acho que as cartas vão ser ditadas pela forma como Putin pensa. Então, não é, na minha concepção, não é que o Trump ele é pró-Putin. Na minha concepção, ele é pró-Estados Unidos e quer estabelecer uma paz ali. E quer pegar os minerais também da Ucrânia. Quer pegar os minerais da Ucrânia. Quer fatiar lá. Mas também está negociando com o Putin também. A gente teve, um dia antes da reunião entre Estados Unidos e Rússia, representantes dos Estados Unidos também negociaram com representantes da Rússia em Istambul, na Turquia.
E eles negociaram exploração de alumínio. A Rússia vai conceder alumínio para os russos, para os Estados Unidos, perdão. E a Rússia hoje, a quinta maior reserva de minerais terras raras do mundo. Tem mais minerais, inclusive, que a Ucrânia. Ah, é? E fora que, assim, do solo ucraniano, vários desses minerais estão nas áreas que são ocupadas da Rússia. Então não adianta só fazer um acordo com a Ucrânia, porque hoje está sob controle dos russos. Então, assim, o Trump está negociando com todo mundo, né? Então eu quero seus minerais, quero os minerais da Rússia também, quero que a Rússia se afaste da China, o que for bom pro interesse dos Estados Unidos.